Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recreação, educação lúdica, animação e empreendedorismo no lazer. O Recrecast é embaixador do Castbox, o melhor aplicativo para ouvir podcasts no Brasil. E nesse episódio, o penúltimo de 2018, em alta temporada de férias, trabalhos em hotéis, resorts, acampamentos e clubes, nós vamos falar de um tema muito importante para você recreador, para você educador. Vamos falar de gamificação. Você sabe o que é gamificação? Já ouviu falar? Se suas respostas forem não, você vai aprender muito com esse episódio. E se suas respostas forem sim, é uma ótima oportunidade de aprender um pouco mais. E para falar desse tema, eu tenho a honra de receber e bater um papo com o Jorge Nolasco. Tudo bem, Jorge? Olá, René, tenho um prazer de estar aqui. O prazer é todo meu, que bom que você disponibilizou um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. E para começar o nosso papo, Jorge, e pedir para você se apresentar e dizer quem é o Jorge na fila do pão. Ok. Jorge é formado em Relações Internacionais, tem um curso de gamificação na Faculdade de Administração Paulista, está cursando MBA em Business Transformation e eu me interesso por diversos assuntos, principalmente gamificação, que eu vou falar durante esse podcast inteiro. E sobre gamificação é muito mais do que somente brincar e se divertir. Você brinca e se diverte, mas o propósito da gamificação é você aprender. Você sim precisa se divertir, você precisa ter elementos aí de jogos, mas sim você precisa aprender algo, orientar algo ou passar algo de forma instrutiva para a pessoa. Não importa se é a experiência do cliente, ou a experiência do colaborador, questão de empresa, ou a experiência do aluno, questão de sala de aula, em qualquer um dos ambientes de sala de aula. Show de bola, muito legal. Então, para começar, Jorge, você falou que gamificação tem que aprender alguma coisa, mas quando foi que você descobriu o que é gamificação, a gamificação? Eu descobri a gamificação no MBA de Business Transformation da Unifax com Leandro Jesus. Ele é autor do livro Exploradores de um Mundo em Transformação. Na aula, ele aplicou uma metodologia que é chamada Explorers Gaming, Sim. que ele gamificou o livro dele. Ele pegou todo o conteúdo do livro e apresentou um game para expressar toda a vivência de conhecimento que tem no livro, com mais algumas informações a mais, com o mesmo propósito. O livro tem o propósito de quebrar paradigmas para o novo século XXI, mostrar a nova economia do mundo, economia de podcast, startups, de mundo gamificado, satisfação do cliente, de propósito com lucro. E esse livro tem 10 âncoras. Vou mostrar somente algumas âncoras, não tenho necessidade de falar todas as âncoras. Sim. Tem produtos e serviços sem sentido, ambiente de trabalho escravizante, hierarquia sem trazer sem poder, ênfase na falta de ativos e escassez de informações. São algumas âncoras ou dificuldades que as empresas têm de conseguirem ser alavancadas Sim. e realmente mudar para um novo sistema e uma nova economia. Tudo isso é representado no game. Então, as empresas são representadas no game como explorações ou navegações. Então, a empresa é um grande transatlântico que precisa se moldar para virar um bot, Sim. que é uma startup. Ele joga um jogo e participa desse jogo ativamente. E aí ele tem que ter cartas de transformações, que são chamadas bússolas, para mudar a direção da sua empresa, que ele é uma empresa fictícia. Tem essas âncoras. Então todo esse conteúdo foi gamificado e deixou como mais lúdica, mais prática, mais visível, e também ilustrou outras formas de ver o mesmo conteúdo de um livro, que a gente foi aplicar na pós-graduação, quando na graduação também serve, quanto para empreendedores, quanto também para pessoas que são liberais, como mesmo dentistas, médicos, preparadores, educadores, de outras formas. Sim. Foi aí que começou. Eu comecei a interessar por gamificação, eu comecei a fazer a passação do Explorers Game em sala de aula,
também, além de sala de aula, eu fiz para empresa e para empreendedores, e todo mundo elogiava um processo diferente, porque eles percebiam que podiam aprender muito jogando e se divertindo. Sim. Eles viam que era uma coisa divertida, mas eles aprendiam muito mais do que realmente se tivesse um treinamento simples. E aí cada vez mais eu me apaixonei por isso. Então eu resolvi profissionalizar cada vez mais isso e aprender mais sobre gamificação. Foi um dos motivos que eu fiz o curso e aprendi que uma coisa que até eu era leigo de saber disso. Eu achava que o jogo em si era gamificar. Criar o jogo é gamificar, mas o jogo por si só não é gamificação. Então, só para poder explicar um pouquinho melhor pra gente isso. Calma aí, vamos lá. Esse conceito é bem legal. Vamos lá. Então, Jorge, então vamos agora para a próxima pergunta. Explica para quem tá ouvindo agora o que é a gamificação em si e como funciona esse processo de gamificar. Quais são os seus princípios, o que precisa ter para ser algo gamificado, tá? E se puder também dar um exemplo do que as pessoas confundem com gamificação e realmente não é, tá bom? Gamificação é colocar elementos de um jogo, como recompensas, regras bem específicas, um objetivo bem claro, desafios e feedback bem claro e participação voluntária dos participantes. É colocar todos esses ingredientes, que são componentes de todos os jogos, em coisas que não são jogos. Em qualquer tipo de experiência que não é um jogo, é uma sala de aula, é uma experiência de um cliente, é um treinamento específico à empresa, é um aplicativo, que é uma experiência gamificada de um aplicativo de um evento. Também pode ser diversos casos, como aplicativos que pode ser feito para também criar jogos. O ato de criar um jogo a partir de um conteúdo que não é um jogo é gamificar. O jogo por si só não é. Então, se você for pegar um jogo Imagine Ação. Imagine Ação é incrível, se te estuda muitas coisas, vai aprender muitas coisas sobre como você criar novas coisas, porém ele é somente um jogo. Sim. O dominó, o paciência, qualquer jogo é somente um jogo. Pegar esses elementos e tornar em outras coisas é gamificação. Entendi. Você pode dar um exemplo aí de como seria essa gamificação? Vou dar alguns exemplos, tanto no meio educacional quanto no meio de empresas, ok? Ok, perfeito. O que eu vou pegar no meio educacional foi o Explorers Game, que é onde começou tudo. Ele pegou todo o conteúdo de um livro e transformou num game. Pra quê? Qual é o intuito desse objetivo? Era para poder diversificar e introduzir mais o conteúdo do livro para mais pessoas. Ele queria passar conhecimento unicamente com o game. E o game foi outra forma de aprender. Sim. Mas ele não criou game somente por ser um game. Ele criou um game para ser um aprendizado. Então, esse ato de criar o game é gamificado. É uma gamificação. Que pegou um livro que não é um game e criou um game sobre o livro. Então, se fosse somente o Explorers Games, sem um livro do lado, sim, não seria um game. E essa é uma das questões no educacional. E eu vou dar outra questão no educacional que é muito boa. Você se conhece, mas no case, o dono da Crânio, que é um aplicativo com perguntas, ele fez uma palestra lá. Sim. E esse aplicativo que ele criou tem diversas perguntas que você pode responder, e a partir disso você ganha moedas por perguntas certas, moedas e pontos que pode trocar por descontos em outras empresas, e até descontos de 100%, de 10% até 100%, depende de quantas moedas você tem. Então você vai aprendendo, você ganha moedinhas, a cada moeda você tem chance de conquistar um desafio, e aí desafio você ganha um desconto por ter conseguido essa quantidade de respostas corretas. E esse aplicativo tem perguntas na área de empreendedorismo, na área de vestibular, na área de recreação, na área de educação física, diversas áreas diferentes, em vendas, mesmo na área de Detran. Eu baixei o aplicativo também, eu cheguei a jogar um pouquinho, a aprender sobre técnicas de venda.
Eu comecei a fazer a trilha de aprendizagem lá através da gamificação, né? De técnicas de vida. É bem legal, meu. Aprendi coisas bem legais, bem interessantes. Tá? Até no Detran, você, o que eu vou aprender com o Detran? Mas você aprende coisas bem legais de forma bem divertida. Esse aplicativo é muito bom, tá? Você que tá escutando aí, vale a pena baixar. Eu vou deixar o link na descrição também. Tá. Ele usa todos os elementos de gamificação. Porque a gente dá uma recompensa, a gente usa moedas, medalhas, que são bem virtuais, que você pode adquirir por executar desafios. Sim. Além disso, ele te dá um objetivo claro, que é aprender, e também te dá uma recompensa e um feedback claro. Porque no momento que você erra uma pergunta, ele te dá uma resposta clara do que realmente você deve fazer. E qual a resposta certa. Isso faz parte da gamificação também, tem que dar uma resposta clara sobre a ação que ele teve, positiva ou negativa. Exatamente. Legal. Então, só para assim, para o recreador ou o educador que está ouvindo, deixar claro. Se você quer fazer um jogo, o jogo em si você disse que ele não é uma gamificação, porque o jogo é o jogo, ele já tem aquelas regras, né? De ganhar e vencer, enfim, em sua maioria. Mas se eu quiser pegar, por exemplo, um livro do Harry Potter e eu quiser ensinar o que acontece no livro do Harry Potter para os meus alunos e eu montar um jogo, um caça ao tesouro, alguma coisa com pistas, com prêmios, com ranqueamento, ensinando nesse processo do jogo, ele vai aprender algumas cenas do filme, algumas coisas que acontecem dentro do livro. Isso é gamificar? Sim. Mas sim, você pode criar uma história sua, um roteiro seu. Você sim, não tem nenhum problema de criar um roteiro mais simples, mais fácil, que pode ser gamificado. Então, bora dar exemplo aqui agora. Vou criar com vocês uma gamificação. Vamos imaginar que tem uma sala de aula com 12 crianças. E aí você tem missões para serem realizadas. Só que você sabe que essa sala de aula adora pique-esconde. Então você vai esconder essas missões e as crianças encontrar. Só que não são lugares são fáceis. São lugares que eles precisam de ajuda dos outros, como no alto de um armário. E aí é muito alto para uma criança só pegar. Eu preciso subir em cima do outro. Eu preciso pegar uma cadeira para subir nesse armário. E lá tem uma missão. Pode ser um abraço. Essa missão pode ser um abraço, pode ser aprender uma coisa nova, pode ser um elogio ao seu amigo. Pode ser qualquer tipo de missão que você crie. E a partir dessa missão, ele vai ter uma recompensa que é no momento que ele vive com a missão. Mas ele pode ter recompensa que pode ser desde uma pontuação, uma nota, que aí pode ser ou uma nota ou, né, de ser melhor, uma mais simbólica. Um presente como se fosse um chocolate, uma comida bem feita, um prato bem estruturado. Ou um momento de brincadeira que ele pode brincar com qualquer coisa, sem precisar ser uma hora específica disso. Depois disso, se você completar uma missão e ter esse feedback, ele vai ter um momento antes de pegar a recompensa, ele vai ter um momento de conclusão disso. Esse momento de conclusão ou de feedback pode ser rápido, pode ser em 5 minutos, que a pessoa que está facilitando isso vai orientar e guiar. Pode ser desde uma empresa desde um facilitador, um capacitador, um educador dentro de uma sala de aula. Ele ensina e orienta e dá um feedback positivo do que é aquele momento para a criança, para ele ter noção maior. Sim. Entendeu? Entendi. Do que ela acabou de viver, né? Então ele dá um feedback do que foi aprendido. Seja socialização, seja desenvolvimento corporal, é um feedback, independente de qual seja, tem que acontecer o feedback. Outra coisa que é muito importante para outro meio empresarial, que eu não falei ainda, eu gosto muito e eu utilizo o Nike Plus. Eu sou utilizador do Nike Plus, que são 2 aplicativos, o Nike Training e o Nike Run. O Nike Run é para corridas. Certo. Você gamifica a experiência de uma corrida. Sim, a minha esposa usa esse aplicativo. Então é perfeito, porque a cada sucesso que você consegue atingir de corridas, de quilômetros corridos, você ganha um nível. Sim. Você ganha níveis cada vez mais. Você vai ganhando prêmio.